dia, família Canção Nova em todo o mundo. Obrigada, inclusive, a você que nos ajuda e que faz a evangelização e o jornalismo a serviço da vida e da esperança chegarem em todo o mundo. Ainda estamos nas oitavas de Natal, então Feliz Natal para você! Hoje, segunda-feira, 28 de dezembro, últimos dias de 2020, agora exatamente 9 horas 31 minutos. Hora de ficar bem informado com a TV Canção Nova. E entre os destaques desta edição, no Ângelus deste domingo, Papa Francisco anuncia o Ano da Família Amoris Laetitia. Lá na Itália e em outros países, começa a vacinação contra a Covid-19. Ouviremos um porta-voz do Procon que nos dará dicas de como proceder caso a gente precise trocar os presentes de Natal. Aqui no Brasil, de acordo com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a vacinação em massa deve começar em fevereiro contra a Covid-19. Essas e outras notícias você confere daqui a 2 minutos e você já fica com imagens ao vivo da capital paulista. O dia hoje por aqui está ensolarado com algumas nuvens. Tem previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 19 e 28 graus. E a gente abre esta edição do Canção Nova Notícias falando que o Papa Francisco, no Ângelus deste domingo, instituiu o Ano da Família para recordar os 5 anos da publicação do documento Amoris Laetitia. Se recordou das inúmeras famílias que estão vivendo tempos difíceis, especialmente por causa da pandemia. A repórter Lísia Costa vai nos contar sobre as atividades do Santo Padre, mas também sobre o começo da vacinação contra a Covid-19 na União Europeia, que teve seu marco inicial neste domingo. Bom dia a todos. O Papa Francisco fez ontem o Ângelus da Biblioteca do Palácio Apostólico, já que se vive aqui na Itália nestes dias de festa, um mini lockdown. E ele se recordou da festa da Sagrada Família e aproveitou essa data para comunicar que a partir do próximo ano nós vamos viver o ano dedicado à família. Diz que esse ano vai começar no dia 19 de março, festa de São José, dia também que se celebra os 5 anos da publicação da exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia. Pediu para que seja um tempo de muita dedicação e de muito estudo deste documento, que também seja um caminho preparativo para a Jornada Mundial das Famílias que acontece em 2022 aqui em Roma. Depois de rezar o Ângelus, saudar os familiares e as pessoas também que acompanhavam essa oração através dos meios de comunicação, o Papa se dirigiu particularmente às famílias que nos últimos meses perderam algum parente por causa da pandemia ou também perderam o emprego, viveram tantas situações difíceis por causa da pandemia. Diz também pensar nos médicos, enfermeiros e todo o pessoal de saúde cujo grande empenho na linha de frente do combate à propagação do vírus teve repercussões significativas no contexto familiar. Falando em pandemia, ontem a União Europeia deu o pontapé inicial à vacinação, ou seja, todo o bloco iniciou ontem a campanha de vacinação contra a Covid-19. Aqui na Itália foram 9.750 doses de vacinas que foram aplicadas em profissionais da área da saúde de todo o país. Claro, foi um ato significativo, simbólico. Em outros países com maior número de doses, também alguns idosos foram vacinados, como por exemplo na Alemanha. Mas o Ministério de Saúde aqui da Itália disse que nas próximas semanas, a cada semana vão chegar 470 mil doses de vacina, o que vai tornar possível uma vacinação de pelo menos 80% da população até outubro, novembro do próximo ano, segundo as previsões do governo italiano. Uma boa notícia para quem vive nessa região, é claro, também tão marcada nos últimos tempos por altos números de contágio e também de mortes. Ficamos então com essas notícias. De Roma, Lísia Costa, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Liz. Excelente notícia mesmo. E a Espanha também começou, assim como a Itália e outros países da União Europeia, neste final de semana a vacinação contra a Covid-19. A primeira vacinada foi uma mulher de 96 anos. Às 9 horas da manhã desse domingo chegou a esperança na Espanha. Esperança em forma de vacina. Araceli, de 96 anos, foi a primeira pessoa vacinada contra a Covid-19 em território espanhol. A segunda foi Mônica, auxiliar de enfermagem da residência de idosos. O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, se pronunciou no Twitter e disse que Araceli e Mônica representam uma etapa de esperança
e classificou o dia como de emoção e confiança. Além delas, ao longo da jornada desse domingo, foram aplicadas as primeiras doses da vacina em todo o país. Essa é a vacina produzida pelo laboratório Pfizer. Nas 12 primeiras semanas dessa primeira fase de vacinação, se prevê que se tenha aplicado em 2,5 milhões de pessoas. Nessa primeira fase de vacinação, os idosos residentes em asilos terão prioridade. Além deles, trabalhadores desses centros e profissionais sanitários. Se prevê que a segunda dose da vacina seja aplicada 21 dias depois da primeira. Obrigada, André Peixoto, pelo registro. E até agora, 43 países já iniciaram suas campanhas de vacinação, entre eles os 27 países da União Europeia. Bom, e Donald Trump assina o projeto de auxílio econômico da pandemia. Este é um dos destaques do noticiário internacional desta segunda-feira. O The New York Times destaca: Trump assina projeto de lei de auxílio na pandemia após lapsos do auxílio-desemprego. O presidente Donald Trump assinou repentinamente o projeto de lei, encerrando assim uma turbulência que havia criado. A medida amplia os benefícios de desemprego e uma moratória de despejo e inclui bilhões de dólares para ajudar os estados com a distribuição das vacinas. O The Washington Post também dá destaque à assinatura do projeto de auxílio e afirma: Trump assina o projeto de estímulo em lei, evitando a paralisação. O britânico The Guardian estampa: com a nova variante do coronavírus se espalhando rapidamente, a África do Sul atinge 1 milhão de infectados. O presidente Cyril Ramaphosa deve anunciar novas restrições na tentativa de desacelerar o aumento. O El Clarín destaca: vacinação começa na Argentina, mas relatório científico da Sputnik V será publicado somente em janeiro. A operação sanitária começa nesta terça-feira. A demora na divulgação dos trabalhos gera incertezas. E a gente segue falando de notícia internacional. No Reino Unido, foi divulgado o acordo de saída com a União Europeia. Na véspera de Natal, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou que finalmente o país tem um acordo de divórcio com a União Europeia. Os deputados britânicos devem aprová-lo nesta quarta-feira. Sendo assim, em 1º de janeiro de 2021, entram em vigor as novas regras. A presidente da Comissão Europeia, Ursula Leyen, disse que esse acordo pode ser revisto em 4 anos. Nesse final de semana foi divulgado um texto completo com mais de 1.200 páginas sobre esse acordo. Mas o que muda na prática a partir de 1º de janeiro? Referente ao mercado único, as potências decidiram que não haverão taxas adicionais para bens de importação e exportação. Referente à pesca, o Reino Unido agora se torna um estado costeiro independente. Entretanto, o bloco europeu ainda tem permissão de pescar em águas britânicas, mas deve pagar 25% do valor de suas capturas para os britânicos. As pessoas que planejam se mudar entre Reino Unido e União Europeia para viver e trabalhar não terão mais permissão automática. O Reino Unido agora implantará um programa de imigração baseado em pontos para os europeus. Os cidadãos dos dois lados devem ter passaporte válido e seguro-saúde para viajar. E outra mudança é que o Reino Unido sai do tradicional programa europeu de intercâmbio, o Erasmus. Entretanto, alunos das universidades da Irlanda do Norte ainda poderão participar do programa. Foi criado um tratado chamado Protocolo da Irlanda do Norte, que garante os direitos dos irlandeses do Norte independente do Brexit. Sendo assim, garantindo também que não haja fronteiras ou taxas entre a República da Irlanda. A Irlanda do Norte ainda deve continuar a seguir muitas regras da União Europeia. Vanessa Andrade, de Londres, para o Canção Nova Notícias. Obrigada, Vanessa. E a seguir, iremos para Brasília conversar com Otávio Martins sobre a fala do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ele afirmou que a vacinação em massa no Brasil deve começar em fevereiro. Os poderes em Brasília já estão de recesso, mas as articulações para a sucessão no Congresso e o trabalho para as vacinas continuam. Quem tem mais informações é o nosso repórter Otávio Martins, que fala ao vivo conosco direto de Brasília. Bom dia para você, Otávio.
Bom dia, Danusa. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente isso. Aqui em Brasília chega essa época do ano, os movimentos ficam mais parados, os poderes entram de férias, mas as movimentações, principalmente em busca de uma vacina, continuam aí a todo vapor. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, já afirmou na última reunião de acompanhamento do Covid aí no Congresso Nacional que a vacinação em massa deve começar em fevereiro, né? Então, a expectativa do governo é que as produtoras, os laboratórios, peçam aí a autorização na Anvisa de uso emergencial ou de registro até o final do ano, e aí sim as datas começarão a ser definidas pelo governo, mas a expectativa é que até o final de fevereiro, no mais tardar, a vacinação em massa comece aqui no Brasil. E a sucessão na Câmara e no Senado, no Congresso Nacional, também ainda movimenta, né, os bastidores aqui de Brasília, mesmo de férias. Deputados e senadores continuam articulando aí quem deve substituir Rodrigo Maia na Câmara e Davi Alcolumbre no Senado. O presidente da Câmara atual, o presidente atual da Câmara, Rodrigo Maia, já declarou apoio aí ao candidato do bloco que ele mesmo indicou que será Baleia Rossi. Então, Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, será o candidato do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Arthur Lira, deputado, também já lançou candidatura para a Câmara. Nenhuma outra candidatura foi definida. No Senado, o MDB, que é a maior bancada da Câmara, do Senado, perdão, também vem forte na briga para substituir Davi Alcolumbre, mas ainda não tem nenhum nome definido com o martelo batido. O certo é que as movimentações para essa sucessão no Congresso Nacional continuam movimentando aqui os bastidores de Brasília. Tá aí, obrigada, Otávio, pelas informações. Bom, e por aqui o estado de São Paulo volta à fase amarela do Plano São Paulo nesta segunda-feira. Apenas os serviços essenciais puderam funcionar na fase vermelha, temporária, nos dias 25, 26 e 27 de dezembro. O governo de São Paulo determinou medidas de endurecimento da quarentena, com um aumento nas restrições de funcionamento de bens e serviços em todo o estado durante o Natal. A fase vermelha retorna nos dias 1º, 2 e 3 de janeiro, durante as comemorações de Ano Novo. A mudança só não será temporária para a cidade de Presidente Prudente. Por conta do avanço nos casos e da falta de leitos de UTI, a região passa a ficar até a próxima reclassificação na fase vermelha, a mais restritiva do plano de flexibilização econômica. O governo anunciou também que em janeiro nenhuma região vai para a fase verde, a menos restritiva, e que a reclassificação do estado, que estava marcada para o próximo dia 4, foi adiado para o dia 7 de janeiro. E a gente muda de assunto. Chove em quase todo o país, com alerta para temporais no sul, sudeste e centro-oeste. Confira a previsão do tempo para hoje. No sul, chove em vários momentos do dia no leste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. No restante da região, faz sol de manhã e chuva forte à tarde. Para o sudeste, a previsão é de temporais ao longo do dia no sul de Minas Gerais, em São Paulo, norte do Rio de Janeiro e no Espírito Santo. No centro-oeste, há também alerta para temporal entre o sul de Mato Grosso e Goiás e no Mato Grosso do Sul. No norte, o sol aparece, mas chove em praticamente todas as áreas. Entre Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia, as chuvas devem ser ainda mais fortes. Já no nordeste, o sol predomina em quase todas as áreas. Tem previsão de chuva para o sul da Bahia, na faixa leste da região e no Maranhão. E a seguir, a Danúbia Gleiser, direto da Terra Santa, nos falará como foram as celebrações natalinas em Belém. E um porta-voz do Procon também vai dar orientações como trocar os presentes de Natal. A gente volta já.
Canção Nova Notícias, edição da manhã, está de volta. E após as comemorações do Natal, começa o período de trocas de presentes. Mas tem muita gente que não sabe quais os direitos e deveres tem na hora de trocar as lembrancinhas ou os presentes que não deram muito certo. É por isso que a gente conversa agora ao vivo com o Guilherme Farid. Ele que é chefe do gabinete do Procon aqui de São Paulo. Antes de mais nada, bom dia, Guilherme, bem-vindo ao Canção Nova Notícias, da TV Canção Nova. A gente já começa com uma pergunta: o que o consumidor precisa levar em conta quando pensa em trocar um produto e quais os motivos que são aceitos para a troca e após quantos dias ele pode trocar um presente? Bom dia, Danusa. Vamos responder essa pergunta. Primeiro ponto que o consumidor precisa estar muito atento: tem os comprovantes de compra ou aqueles comprovantes que são entregados no caso de receber um presente. Aquele comprovante da loja é essencial para que você leve o seu produto e consiga fazer uma troca. Nós temos dois tipos de troca. A troca por liberalidade, que geralmente é aquela troca por gosto, por tamanho, e essa troca a empresa não é obrigada a fazer, salvo se, no momento da venda, ela se comprometeu. Se ela se comprometeu a fazer a troca por tamanho, por cor ou qualquer outra situação que não seja um defeito propriamente, ela é obrigada, sim, a fazer essa troca. Basta levar o comprovante e você consegue fazer isso na loja. É uma prática muito comum hoje. Isso, acredito que nenhuma loja deixe de fazer troca por esse motivo. O segundo tipo de troca é aquela troca onde propriamente existe um defeito, existe um vício, né? Por exemplo, uma roupa que veio rasgada. Nesse caso, a loja é obrigada, por lei, a fazer a troca, tá? E nesse caso, o prazo é de 30 dias. Se a loja não fizer a troca durante os 30 dias, o consumidor tem direito a receber o dinheiro de volta. E mais um ponto ainda, que é importante estar atento na hora de fazer a troca, é com relação ao valor. O valor daquele bem que está sendo levado para a troca. Se a troca for ser realizada pelo mesmo produto, pouco importa se o preço subiu ou desceu, que o consumidor quer o mesmo produto e a empresa tem o dever de dar o mesmo produto, independente da variação de preço. Agora, se ele não quer o mesmo produto e quer um outro produto, o preço que vale é o preço que foi pago pelo consumidor. Não venha à loja com aquela desculpa, que às vezes acontece, de, este produto entrou em liquidação, eu vou te trocar pelo preço da liquidação. Isso não pode, isso é abusivo. O valor da troca por outro produto tem que ser o valor que foi pago pelo consumidor. Nossa, Guilherme, bacana, bem esclarecedor para as pessoas que nos acompanham. E quando que o cliente ele deve ou pode procurar o Procon? Olha, o cliente deve procurar o Procon sempre que ele sentir alguma dificuldade junto ao estabelecimento. Por vezes, às vezes o consumidor leva até o estabelecimento o produto, solicita a troca, eles pedem um prazo de 30 dias, que é o prazo legal, passa o período de 30 dias, não dá resposta, ou nessa troca por mera liberalidade, a empresa se comprometeu a trocar, só que na hora que você levou lá na loja, a empresa não quer mais fazer essa troca. Então, sempre que o consumidor encontrar resistência, encontrar alguma dificuldade para exercer o seu direito, basta que ele procure o Procon, acesse o site do Procon, é muito fácil fazer uma reclamação hoje, em menos de 3 minutos pelo site você faz e o seu direito está garantido. Obrigada aí por sua participação aqui no Canção Nova Notícias, edição da manhã. E agora nós vamos para a Terra Santa saber da repórter Danúbia Gleiser como foram as festividades de Natal em Belém, terra do nascimento de Jesus. A terra do nascimento de Jesus, como em todo o mundo, viveu um Natal diferente, sem a presença de peregrinos e turistas devido à pandemia. Na programação das comemorações do dia 24, ocorreram a entrada do novo patriarca latino de Jerusalém na Basílica da Natividade e, em seguida, foram presididas as vésperas na presença de poucos freis franciscanos e alguns cristãos locais. E às 11h30 da noite teve início a Santa Missa, presidida pelo novo patriarca latino de Jerusalém, sua beatitude, Pier Batista Pizzaballa.
De Jerusalém, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Danúbia. O Canção Nova Notícias fica então por aqui. Outras informações você confere no noticias.cançãonova.com, no Instagram, @cnnoticias ou no Canção Nova Notícias, edição da noite às 6h45. Agora tem Cantinho da Criança na programação da TV Canção Nova. Fique com Deus e até amanhã.